Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estão dando continuidade a essa nossa série de estudo no Novo Testamento. Já estamos em Atos 13. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E, posteriormente, nós continuamos a leitura, então mantenha a sua Bíblia aberta. Atos, capítulo 13, vamos ler do 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a qual os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, não viemos à Tua casa para ouvir vãs falácias humanas, Senhor. Viemos para ouvir a Tua palavra. Então fala aos nossos corações. Trabalha, Senhor, nas nossas almas. Que a Tua palavra venha nos transformar. Que a Tua palavra venha endireitar os nossos caminhos. Que a Tua palavra venha nos revelar a Tua boa e perfeita vontade. Ó Deus, fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Então, como já temos falado nessas últimas semanas, e que a tendência, do livro que nós estamos lendo era justamente que esse protagonismo do apóstolo Pedro fosse diminuindo e agora fosse assumindo o apóstolo Paulo, que aqui também chamado Saulo no início e depois vamos ver chamado Paulo. Por que isso? Alguns acreditam, e é um erro histórico, que Saulo virou Paulo porque se converteu, que Saulo era o seu nome de perseguidor, Paulo, seu nome de crente. Mas, na verdade, não houve uma troca de nomes, Deus não trocou o nome dele. É apenas a forma linguística de pronunciar o nome em diferentes lugares. Se nós formos para os Estados Unidos, João vira John. Então, é o mesmo nome, Saulo, Paulo. A diferença é que, em diferentes lugares, a pronúncia é diferente, mas o sentido e o nome é o mesmo. Por isso que, em algumas passagens, nós vemos Lucas usando Saulo, que eram passagens em que justamente o foco era o povo judeu, e depois, quando o foco vai ser o povo gentio, ele chama de Paulo, por conta da pronúncia. Então, nada tem a ver com uma troca de nomes, não que Deus não poderia ter feito. Mas não é esse o caso. Então, como já tínhamos visto, ele estava na igreja de Antioquia. E o texto vai nos dizer, haviam profetas e mestres. Aqui Lucas vai destacar homens que tinham certo destaque, Barnabé, Simeão, e ali ele vai colocar alguns nomes. E é curioso que nós temos esse homem Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, ou seja, o Herodes, aquele mesmo Herodes terrível que nós já tínhamos falado. Ele foi criado com ele, criado por ele, criado com ele, não se sabe. O que se sabe ele vivia na corte. Então a gente começa a ver o quê? O evangelho vai chegando em lugares inimagináveis. A corte desse homem era uma coisa terrível. Ele era libertino, um assassino, um psicopata. E uma pessoa que foi criada com ele, seja criada por ele numa questão diferente, ou criado como irmão, criado ali no palácio, o evangelho chegou até ali. Então vejam como a palavra de Deus vem crescendo, vejam como a palavra de Deus vem se expandindo, ao ponto de até mesmo aqueles que viviam em ambientes totalmente perdidos, agora estão encontrando a Cristo Jesus. O evangelho, de fato, não encontra barreiras quando Deus seleciona a alma que Ele quer salvar. Pode ser a mais perdida e a mais inimaginável. Olhar para um sujeito e falar, esse jamais. Mas ali a graça de Deus tocou. E nós vemos a participação desse homem. Eles estavam adorando, louvando a Deus e jejuando, e ali o Espírito Santo falou a eles. Não sabemos de forma auditiva ou trazendo paz ao coração. Mas, de alguma forma, o Espírito Santo falou àqueles seus servos e
separou Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor queria que fosse feita justamente com os gentios. Então aqui Lucas ele vai destacar e ele já tem destacado isso desde o início, a cada detalhe na história, ele vem mostrando o plano de Deus de ampliar o projeto de salvação, não somente para os judeus, mas para toda a terra. E aqui vai confirmar, o Espírito Santo confirma, é essa a minha obra. E esse homem, Saulo, Paulo, e esse homem, Barnabé, eu quero que eles sigam nesse caminho. Aqui Lucas, ele está mostrando a credencial de Paulo. Como esse homem tinha tanta autoridade? Por que ele chegava em tantos lugares? Por que ele, judeu, resolveu levar o evangelho a gentios? Porque é obra do próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus queria, e nós vamos ver aqui no capítulo, que a salvação fosse expandida a todo aquele que crê em Cristo Jesus. É por isso que hoje nós, cristãos brasileiros, não temos a necessidade de sermos carnalmente descendentes dos judeus, ou termos passado pelo judaísmo para depois chegar ao cristianismo. Basta somente crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso já nos torna povo de Deus. Somos povo de Deus. Não precisamos ser nascidos em Israel para ser povo de Deus. Aqui no Brasil, o crente na China, o crente no Japão, aquele que crê em Cristo Jesus, torna-se povo de Deus. E é isso que nós estamos vendo. E agora nós vamos ver a continuada dessa caminhada. Versículo 4. Enviados, novamente Lucas destacando, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Seleucia, olha que pronúncia horrível. Seleucia. Seleucia, obrigado. Tem gente estudada aqui. E dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, é a mesma pessoa, esse é o significado do seu nome, pôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente e impressionado com o ensino do Senhor. Então aqui a gente já vê Barnabé e Paulo, e aqui Lucas destaca justamente o que nós falamos, Saulo, Paulo, a mesma pessoa, já mostrando para o leitor o quê? Que ele leu Saulo, leu Paulo, ele podia pensar, será que são duas pessoas diferentes? Será que esse Saulo, e de repente vê um homem chamado Paulo e continuou? Não. A mesma pessoa. O que difere é a localidade onde ele está, ou seja, a pronúncia do nome dele é alterada nas localidades onde ele está. Chegam nessas ilhas e vão ali evangelizando. E lá encontram uma oposição. E que oposição estranha. Era um judeu, mas que também era feiticeiro. E também auxiliar, ou seja, o segundo ali no comando, assessor do que nós podemos chamar, se eu pegássemos aqui o título dele na época, seria mais ou menos o prefeito da cidade. Que bizarro isso. O homem persegue eles de três formas possíveis. Ele é judeu, e também feiticeiro, e também tem autoridade política. Esse homem, o nome dele é Elimas, mas nós vimos que era chamado de Bar-Jesus, que significaria filho de Jesus, ou filho de Josué,
já que o Yeshua tanto pode ser traduzido como Jesus como Josué. Foi-se traduzido por Jesus justamente para nós, crentes, não confundirmos com outros Josués da Bíblia, mas o nome é o mesmo. Então, ele podia estar falando talvez do pai dele, filho de Josué, ou fazendo menção a alguém histórico, ou algum tipo de divindade, ou talvez até mesmo ao próprio Jesus. Ele podia estar desvirtuando a própria palavra de Jesus. Então, ele se intitulava Filho de Jesus, era o apelido dele. Esse homem Elimas, chamado de Filho de Jesus. Quando o prefeito da cidade, esse homem, ele escuta esse evangelho, sendo um homem muito culto, chama os pregadores para que apresentem a ele essa nova teoria, essa nova fé, essa nova verdade. Por quê? Era comum naquela época, o povo da época, principalmente aqueles que tinham uma origem mais grega, eles gostavam de filosofia, eles gostavam de ouvir mestres falando, gostavam de debater. Então ele escuta esses homens pregando algo que talvez ele não conhecesse ou que talvez ouviu falar e os chama para que pregassem para ele. Eu quero conhecer. Então nós vemos que a graça de Deus já foi operando no coração desse homem há um tempo atrás, porque ele, como romano, poderia já ter perseguido eles. Mas, ao contrário, ele quer ouvir. Mas, então, o Satanás levanta esse homem, um judeu, ou seja, ele é nascido judeu, mas, na prática, é um feiticeiro, pratica bruxaria, magia negra, e está ali ao lado desse homem. Sendo assessor desse homem, ele tinha destaque, não somente politicamente, mas, como nós vimos, sendo um bruxo, provavelmente ele era consultado e procurado por N motivos, tanto na questão política, tanto na questão espiritual. Então ele não queria perder o quê? Ele não queria perder essa superioridade que ele tinha através disso. Ele está vendo pessoas pregando algo que vai totalmente contra aquilo que ele ensina, aquilo que ele pratica. E quanto mais ele vê pessoas crendo nessa nova mensagem, mais ele vai percebendo que ele vai ficar sem público. Ele vai ficar sem seguidores. Ele vai ficar sem ter quem o talvez dê uma oferta ou talvez aquela autoridade social que ele teria. Então, enquanto o apóstolo Paulo está pregando para o Sérgio, ali está ele debatendo e lutando contra esse evangelho. Não sabemos por base de quê. Não sabemos se ele está pregando lei judaica, não sabemos se ele está pregando um ritual que ele mesmo inventou, ou simplesmente colocando em descrédito as palavras ali pregadas. O que sabemos é que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para ele, olho no olho, e falou: filho do diabo, filho do inimigo, filho do adversário. Nós já vemos o quê? O Espírito Santo já mostrou para Paulo. Aquela perseguição não era somente natural do coração daquele homem. Havia algo espiritual, havia a mão de Satanás ali, tentando impedir que o evangelho avançasse. Por quê? Porque se aquele o procônsul, ou seja, o prefeito da cidade, se convertesse, as portas do evangelho naquele lugar seriam totalmente abertas. Eles poderiam pregar livremente. Eles poderiam levar o evangelho sem nenhum tipo de perseguição. Então Satanás se levanta naquele momento para tentar impedir, para tentar minar a fé. Mas cheio do Espírito Santo, o que o apóstolo faz? O apóstolo repreende e ainda profere a maldição que o Senhor envia àquele homem. Mostrando novamente o quê? E nós temos visto desde o caso de Ananias e Safira. Embora estejamos nos tempos da graça, Deus continua sendo Deus, justo e implacável, e em muitos momentos temível e terrível. E louvado seja o Senhor por isso. Mesmo nos tempos da graça, o juízo continua. Herodes foi morto nos tempos da graça. Ananias e Safira também, nos tempos da graça. Tudo pela mão do Senhor. E esse homem agora fica, a palavra nos diz que momentaneamente, ou seja, seria por um momento, cego, como se uma névoa viesse, ou seja, começou a enxergar tudo branco, ficava tauteando, não via mais nada. E esse milagre mostrou para aquele homem de autoridade que, de fato, a palavra que
Paulo estava pregando era verdadeira, porque o próprio Deus operou ali. Como nós também temos visto, que os sinais e maravilhas que nós vemos nos livros de Atos e na vida dos apóstolos sempre são para credenciar a palavra que está sendo pregada. Milagre sem evangelho não adianta, porque o corpo é salvo, mas a alma perece. Então, os milagres são bem-vindos, sim, nós oramos para que eles venham, mas eles vêm para confirmar a palavra de Deus que já foi pregada ao nosso coração. Eu creio que Deus é todo-poderoso, eu creio que Ele salvou a minha alma, pela sua misericórdia Ele pode me curar, louvado seja o nome dEle. Mas sempre vem acompanhado, pregação da palavra de Deus. E todo tipo de milagre, todo tipo de cura ou qualquer coisa que venha, mas que não tenha base na palavra de Deus, pode vir de origem maligna. Porque nós já vimos que, pelo poder do maligno, há pessoas que aos olhos humanos fazem maravilhas. E desde os tempos de Moisés no Egito nós vimos isso, quando os sacerdotes também fizeram os cajados se transformarem em cobra. Então Satanás também faz maravilhas para iludir. O homem era mágico, provavelmente ele fazia ou truques de enganação, ou talvez até mesmo maravilhas pelo poder do inferno, para iludir pessoas. Mas os milagres que os apóstolos fazem, sempre é acompanhado do quê? Da pregação da salvação da alma. Salvação. Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua vida. Arrependam-se dos seus pecados, confessem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E acompanhado disso, nós vemos milagres e maravilhas do Senhor confirmando na vida daqueles homens que Ele está ao lado deles. Então os milagres andam juntos. E esse homem de autoridade, esse Prôncio, vendo o que havia acontecido, ou seja, o ajudante dele, o auxiliar dele, ficar totalmente cego depois de tudo aquilo, ele creu, profundamente impressionado com o quê? Com o milagre? Não, com o ensino do Senhor. O milagre só veio para confirmar, mas ele já tinha crido através do ensino do Senhor. Pregação da palavra de Deus. E o que isso mostra? E Lucas vai destacando nessas... A oposição maligna sempre virá contra a palavra de Deus. Aqui Lucas está mostrando a origem. Mas em todas as passagens que nós vimos, a perseguição contra o evangelho, ali estava também a mão de Satanás, sempre levantando pessoas, sempre levantando inimigos, para tentar sufocar o evangelho, porque ele sabe que o evangelho é poderoso para quebrar as suas prisões. O evangelho tem poder para libertar aqueles que estão cativos na mão do inferno. Evangelho da salvação. E esse homem de autoridade creu. E isso fez com que, e nós vamos ver nos próximos capítulos, quando retornarem a essas regiões, que o evangelho se expande muito nessa área. Justamente por quê? Porque essa porta foi aberta, porque foi da vontade de Deus. E lá em cima o que nós lemos? Que o Espírito Santo conduziu tudo até chegar justamente naquele homem. Eles não sabiam que chegariam até ele, eles sabiam que iriam no lugar. E pregando ali, o Espírito Santo tocou no coração do homem para que ele chamasse os pregadores e através da pregação ele foi salvo, como nós vimos nos capítulos anteriores. Deus vai salvando aqueles que Ele quer. Ele seleciona e os coloca no lugar certo, na hora certa, para ouvirem do Evangelho e serem salvos. Isso acontece em toda a história da igreja e aconteceu conosco também. Nós não nos achegamos até o Evangelho por sorte, porque de repente eu nasci num meio cristão, ou porque de repente um amigo, não. Deus me colocou justamente naquele lugar e colocou justamente aquela pessoa para pregar o Evangelho para mim, porque Ele queria me salvar. Não foi por mim, é obra dele. Todas as salvações que nós temos visto aqui na Bíblia, é a mão do Senhor conduzindo, sempre conduzindo, tudo. Isso mostra o quê? Mostra que a igreja de Cristo Jesus, a igreja verdadeira de Cristo Jesus, ela é de fato baseada na vontade de Deus. Esses homens não estão ganhando nada pelo Evangelho, mas o Senhor tem conduzido a obra deles e feito com que o Evangelho vá chegando a quem Ele quer. Tudo dentro da santa vontade de Deus. Versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha.
João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Só uma pausazinha aqui. Esse João é João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. É nesse momento aqui que há a pequena crise dele com Paulo. Por quê? O texto foi generoso, Lucas é generoso. Lucas vai dizer que ele resolveu ficar, não sei o quê, mas depois nós vamos ver que ele desistiu mesmo, ele ficou com medo e se mandou. Ele saiu e Paulo fica revoltado com isso e depois não quer tê-lo de volta consigo. Daí, ele vai ficar com o apóstolo Pedro. E por isso que quando nós fizemos lá atrás em Marcos, nós mencionamos isso claramente, que provavelmente Pedro era a fonte para que Marcos escrevesse o evangelho, que foi cronologicamente o primeiro evangelho a ser escrito. Então foi nesse momento aqui, João Marcos, ele fica com medo e pula fora. O texto aqui é generoso, mas depois a gente vai ver que a verdade vem à tona. E Paulo fica irado, e esse João era sobrinho de Barnabé. Eles chegaram na sinagoga. O que eram as sinagogas? Nós já falamos sobre isso. O povo judeu está disperso por todo o mundo. Não tinha como eles irem ao templo sempre. Então as sinagogas são um escape, locais onde os judeus se reuniam para adorar e estudar da palavra. Eles entram na sinagoga, sentam e vejam bem, Deus abre a oportunidade para que o evangelho seja pregado. Eles não chegam chutando a porta, falando, acabou tudo, nós vamos pregar uma nova palavra, viemos aqui trazer uma nova coisa. Não, eles estavam sentados, eles ouviram a leitura da lei, estavam ali nos estudos. Os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Olha o Espírito Santo novamente abrindo as portas para o evangelho. Fale, vocês têm alguma palavra para dar aí, irmão? Está lá sentado, irmão, você tem alguma palavra para dar de encorajamento aí para nós? Fale. E Paulo vai falar, versículo 16. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou, e é esse o termo mesmo, os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Então aqui Paulo já está mostrando. O homem pediu uma palavra de encorajamento, não foi? Não tem palavra melhor de encorajamento do que lembrar as maravilhas que o Senhor fez. Paulo está seguindo o que ele falou. E através disso é que ele vai puxar o gancho para o evangelho. Até agora, qual é o encorajamento? Aqui, povo de Israel, o Senhor nos escolheu e nos exaltou. Ele nos tirou da terra do Egito. E de escravos nos fez senhores da própria terra. Isso é encorajamento. Está falando, creiam em Deus. Ele sempre cumpre suas promessas, ainda que demore. Versículo 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse, quem vocês pensam que sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Então vejam como ele vai pregando a lei, vai pregando as antigas histórias, e disso ele já puxa o gancho. Ele está mostrando o quê? A providência de Deus em cada
tempo de Israel. A providência de Deus de os libertar do Egito, a providência de Deus de os estabelecer em uma terra e os fazer como nação, a providência de Deus de levantar juízes em tempos tão difíceis, a providência de Deus em levantar reis e da descendência do homem segundo o seu coração, Deus proveu o Salvador para Israel. Ele está usando a sabedoria que ele tem, ele aproveita o espaço e vem trazendo aqui toda a bagagem da lei justamente para mostrar tudo que nós lemos. E eles leram a lei ali. Tudo que nós lemos até agora aponta para esse Jesus que nós viemos pregar aqui. Tudo aponta para ele. Versículo 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios. Veja que ele está sempre incluindo os gentios. Tementes a Deus. A nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, retiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nesta palavra: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, ou seja, morreu. Foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Ou seja, aqui ele está mostrando que esses salmos não podem ser a respeito de Davi, nem de nenhum outro ser humano. Por quê? Todos morrem e o corpo entra em decomposição. Versículo 37, perdão. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o quê? O perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Aqui foram citados Salmos, Isaías 55 e Abacuque 1. Só nessas passagens aqui que Paulo menciona. Olha a sabedoria dele. Ele vai mostrando que o quê? Olha, tudo aquilo que nós estamos lendo, irmãos, não está para acontecer no futuro, não. Está acontecendo agora. Aconteceu. Essas profecias que os senhores estão lendo aqui, essa lei que os senhores estão lendo aponta para um homem, Jesus Cristo. Lá em Jerusalém não reconheceram, mataram. Mas se vocês lerem aí na lei, vão ver que tudo estava dentro do plano do Senhor. E como prometido lá a Davi, esse eleito por Deus, esse ungido do Senhor, ou seja, falando de Jesus, o corpo dele não entrou em decomposição. Deus o ressuscitou, e há testemunhas, todos os que vieram com ele da Galiléia até Jerusalém o viram ressurreto, durante todo aquele tempo que ele esteve na terra comendo e bebendo com eles. A obra que o Deus Todo-Poderoso prometera, ele cumpriu. Em quem? Em Cristo Jesus. Uma vez, foi na Semana Santa, eu pedi um xererete e o mercado mandou salmão. Eu ainda perguntei se nada errado e falou: não, Semana Santa pode ficar. O homem só pediu uma palavra de encorajamento. E olha o que ele ganhou.
a revelação da palavra de Deus. Totalmente, não tem como, principalmente aqueles homens estudiosos, não entenderem e não verem que tudo o que eles mesmos estão estudando todos os sábados se cumpre na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpre perfeitamente toda a lei. E Lucas destaca esse diálogo aqui justamente para mostrar, tanto para o gentio como para o judeu, tudo o que vem lá da antiga aliança sempre apontou para ele. Desde a libertação no Egito, desde Abraão, desde Adão, tudo sempre mostrou, um dia viria o ungido do Senhor, o Cristo, seria morto, mas Deus o ressuscitaria, e crendo nesse sacrifício maravilhoso por amor à sua igreja, aquele que crê torna-se povo do Senhor. Uma exposição clara. Versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Ou seja, aquela palavra impactou os corações. O homem falou, olha, dá uma palavra aí de encorajamento aí para os irmãos. Eles pregam tudo isso. Tchau, gente, até sábado que vem. Fiquem na graça do Senhor. Não, peraí. Quando for sábado que vem, continua esse estudo aí. Continua nos revelando. E outros não conseguiram esperar nem para o sábado que vem. Foram seguindo eles. Olha, permaneçam nessa graça. Permaneçam nisso que vocês estão pregando. O Espírito Santo de Deus ali, falando através daqueles homens. Testemunho fiel e verdadeiro da palavra do Senhor. Só precisaram do Evangelho. Não teve milagre, não teve maravilha. Pregação clara do Evangelho. Pouca coisa nova. A única coisa nova, aquilo que Jesus fez naquele momento. Fora isso, só a lei lá de trás. Tudo já estava escrito nos Salmos, em Abacuque, em Isaías. Tudo já estava escrito. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e é verdadeira. Não importa quanto tempo se passe, a palavra de Deus se cumpre. Tudo o que Ele prometeu sempre se cumpre. E em Cristo Jesus, essas promessas se cumprem. Versículos 45. Quando os judeus, agora vejam bem, não está falando, ele destacou anteriormente judeus piedosos. Agora ele não fala judeus piedosos, ele só fala judeus, para mostrar que são os perseguidores. Pulei um versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, ou seja, teve fruto. Pregaram dentro da sinagoga, daqui a pouco toda a cidade estava ali reunida para ouvir. Porque a fofoca, o pessoal foi espalhando. Olha, pregaram essa palavra, pregaram outro sábado que vem, eles vão estar aí pregando também. Eu quero ouvir o que esses homens têm para falar. Que palavra maravilhosa é essa? Eu quero ouvir também. E ali foram chegando. Agora sim, versículo 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo, ou seja, estavam dentro ali do mesmo espaço. Blasfemaram, ou seja, provavelmente o que eles falavam a respeito de Cristo, eles deviam atribuir a demônios ou a coisas do gênero. Eles blasfemaram contra aquela... Se eles tivessem blasfemado contra o Deus Pai, conhecido pelo judeu, provavelmente eles teriam sido mortos ali mesmo. Então a blasfêmia deve ter sido contra Jesus, que era a novidade que estava sendo pregada ali. Blasfemaram, ou seja, não tiveram nenhum tipo de humildade para, no mínimo, ouvir e pensar em cada um. Eles blasfemaram. Então imaginem coisas horríveis que eles não devem ter dito. E Lucas não quis escrever, só menciona que eles blasfemaram. Contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora,
nós voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles falharam na obra deles? Não. Creram aqueles que haviam sido designados para a salvação. A palavra de Deus sempre cumpre aquilo a qual foi enviada a fazer. Sempre. Quando a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia, de fato não volta. Quando Deus quer salvar a alma, Ele a salva. E a pregação foi exposta aqui. E eles batem, a poeira dos pés, como o próprio Jesus ensinou. Se vocês forem rejeitados em algum lugar, não leva nem a poeira, vai embora. Fizeram aquilo que o Senhor Jesus mesmo ensinou. Por quê? Porque a mensagem foi clara. Aqueles homens sequer quiseram entender. Porque os seus corações já eram do maligno. E eles incitaram, aqui o texto vai falar mulheres religiosas, em algumas versões está até mulheres piedosas. Mulheres de alto grau, talvez esposas de pessoas ricas ou descendentes de pessoas, e que eram piedosas, eram mulheres generosas, eram mulheres boas. Mas a maldade desses homens, elas se deixam levar pela maldade deles. E eles incitam elas a mobilizar a população contra os discípulos. Mas como os discípulos estavam? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Independente das circunstâncias, cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Talvez por quê? Porque durante toda a caminhada já tenham perseguido. Nem a pior das perseguições pode impedir o avançar do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho tem avançado cada vez mais. O Evangelho tem alcançado cada vez mais pessoas. E que coisa maravilhosa é essa? É sempre bom destacar. Quando nós lemos falando de gentios, judeus, a gente olha como uma terceira pessoa. Mas tentando se colocar no lugar, imagina você chegar na igreja e a todo momento lembrarem você, olha, você está aqui, mas você não é igual a gente não, tá? Você é inferior. Lembre-se disso. Você é inferior. Você está aqui comigo, mas você é inferior. Não pense que você poderá fazer o que eu faço. Não pense que Deus fará na sua vida o que vai fazer na minha. Você não é igual a mim. Eu sou descendente de Abraão. Eu sou filho de Deus. Você é gentio. O crente gentio chegava na igreja já com esse pensamento. Eu não sou como eles. E é o que a mensagem de Deus vai dizer. Pregou primeiro aos judeus, sim, como testemunho. Eles rejeitaram, a mensagem agora é para eles. Isso encheu os judeus de ira. Mas e os gentios? Glorificaram a Deus. É como se a vida toda tivéssemos ouvido, olha, você não é e jamais será amado por Deus como aquela pessoa é amada. E de repente o Espírito Santo fala através da boca de alguém, é sim, você é tão amado quanto ele, você é tão meu povo quanto ele. Independente de onde veio, independente da classe social. Por quê? Porque aprove a Deus a salvar a tua alma. Essa é a alegria que aquelas pessoas estão sentindo. Eu não sou inferior, eu sou filho de Deus como todos, porque eu criei em Jesus Cristo. E Paulo vai falar isso lá na frente em Romanos, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Não há mais judeu, não há mais gentio, somos todos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei de Moisés não poderia fazer isso. Não poderia justificar de todo tipo de pecado, até porque haviam os pecados que levavam à morte.
Mas a graça de Senhor Jesus Cristo se mostrou tão salvadora, que além de perdoar pecados que a lei não perdoava, justifica-nos a ponto de que a lei jamais vai justificar, porque jamais conseguiremos cumprir a lei com perfeição. Mas crendo em Cristo Jesus, reconhecendo o nosso lugar como pecadores e nos arrependendo dos nossos pecados, o Senhor nos faz seu povo, herdeiros de Abraão, pela fé, não mais carnalmente, não mais através de uma descendência terrena, mas pela fé dele. Ele creu num Deus que ele não conhecia muito bem, mas creu, e esse Deus se revelou a ele. Nós também não conhecíamos esse Deus, ainda que crescidos no meio da igreja, nós fomos aprendendo sobre esse Deus, nós o conhecíamos bem, e é na fé nesse Deus que recebemos a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que graça maravilhosa. Para com Deus não há acepção. A graça salvadora, a graça de Deus mostrou-se salvadora a todos os homens. Não necessariamente todas as pessoas, mas todo tipo de pessoa. Não há mais distinção de ser humano. Não há uma classificação de ser humano. A graça de Deus se mostrou salvadora a todo aquele que crer em Cristo Jesus. E Lucas deixar registrado essas passagens é um marco para o povo daquela época e vai servir também como uma base para que talvez um possível perseguidor, principalmente talvez um perseguidor romano, por isso ele vai utilizar o nome de Paulo como Paulo é reconhecido no meio romano, para mostrar que ele é um cidadão romano. E destacar o quê? Que em todo momento esse evangelho não trouxe mal nenhum à sociedade, mas ao contrário, aqueles que eram excluídos, aqueles que eram esquecidos, aqueles que eram desprezados, alcançaram a glória de serem chamados filhos de Deus, não por merecimento, mas pela graça do Senhor. A igreja de Cristo Jesus não precisa de mais nada, só do evangelho. Só do evangelho. Só vimos o evangelho nesse capítulo todo. Só o evangelho sendo pregado. Toda a Bíblia sendo pregada dentro do seu contexto, Abacuque dentro do contexto, Salmo 2 dentro do contexto. E para quem aponta? Aponta para Cristo, sempre para Cristo. Que nossas vidas também possam apontar para Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos porque por nós mesmos nós jamais creríamos nessas palavras, Senhor. Nosso coração é tão duro quanto daqueles que rejeitaram. E por muito tempo, talvez até blasfemamos contra o Teu nome e contra a Tua graça. Mas aprove ao Senhor nos salvar. E através do Teu Espírito Santo, o Senhor conduziu cada vida aqui, até o exato momento de ouvir a Tua palavra. Talvez anos ouvindo a Tua palavra e aos poucos sendo quebrantados. Até o momento em que o Senhor nos revelou o Teu Filho amado Jesus. Hoje, Senhor, nós cremos que independente de onde viemos, somos filhos dos céus, herdeiros das Tuas promessas, Senhor. Não por merecimento, mas porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de olhar para pessoas e crer que por conta do modo de vida ou da origem delas, não poderão jamais ser salvas, Senhor. Coloca sempre em nossos corações que aqueles a quem Tu destinou a salvação, ainda que estejam mergulhados nos mais terríveis pecados, a Tua palavra tem poder para libertar, para transformar, para restaurar, e nós cremos na justificação através da fé, através do Teu nome, Senhor Jesus. Justifica-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós Te louvamos, Te engrandecemos e Te agradecemos por todas as Tuas maravilhas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.